vamos lá para o Salmo 19, nessa busca espiritual por respostas. Lembrando que na semana passada, o reverendo Rodrigo pregou aqui sobre a revelação geral, e nós vamos partir dela para começar essa introdução sobre a revelação especial de Deus. Assim diz o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos teus pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você já esteve diante de uma imagem deslumbrante? Estou falando da natureza mesmo. Você já esteve, por exemplo, diante do mar? Ou diante de um rio? De um tremendo nascer do sol ou um pôr do sol? Extraordinário. Eu creio que, de alguma forma, os mais viajados ou menos viajados, todos nós já tivemos essa sensação dentro de nós. Que maravilha! Que coisa extraordinária! Eu me lembro uma vez de fazer uma caminhada com um irmão muito querido. Nós estávamos numa fazenda e resolvemos caminhar até a cidade vizinha. Eram mais ou menos uns 8 quilômetros. Nós tivemos um probleminha, porque a gente esqueceu de avisar para as esposas. Então, 8 com 8, mais as paradas e tal, deu problema, deu o boró. Mas naquela ida na cidade, aquele retorno, naquela estrada, aquele asfalto, ali no meio do nada, quase nenhum carro, sei lá se era até GO, existe sub-GO, se existe sub-GO, era uma sub-GO, porque não era BR, era GO, e se era GO, era uma GO que não passava quase ninguém. No meio daquela estrada, uma hora nós paramos. E nós dois nos deitamos, literalmente, no asfalto. E olhamos para cima. Naquele céu limpo de nuvens, aquele ar tão gostoso, aquele vento gostoso ali sobre nós, e nada de iluminação da cidade para atrapalhar a visão. Como eu me lembro disso e falo, Senhor, aquele foi um momento extraordinário. Ver a Via Láctea, o conjunto de estrelas, aquele cinturão no qual nós estamos inseridos. Meus amados irmãos, como a criação de Deus, só ela em si, nos revela acerca do nosso Criador, nos encoraja, nos estimula. Alguém tem que ter uma fé cega por demais para acreditar que tudo isso,
toda essa diversidade de vida, toda a beleza do universo, toda a sua complexidade, todas as suas leis vieram de um nada. Esse cara é muito crente. É um crente idiota. O ateísmo beira a loucura. Porque quando você contempla a grandeza de Deus, você fala assim, que exuberância. E o salmo que nós lemos, ele começa falando disso. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, só que logo depois ele diz, mas não tem voz, não tem som. Mas um dia diz ao outro dia, um dia nasce e diz para o outro dia, olha a glória, a majestade do Deus Criador, sem voz, sem fala, mas ao mesmo tempo algo que se conecta ao coração. Meus amados, Deus se revela de um modo geral e extraordinário. É por isso que em qualquer lugar, como nós vimos na semana passada, que você for nesse planeta, em qualquer povo, mais isolado, mais primitivo, haverá uma percepção de que existe uma divindade. Quem é essa divindade? Como ele é? Como eu deveria crer nele? Aí nós entramos agora no outro campo. Mas que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que um dia diz a outro dia, olha, 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 veja, veja. Essa é uma realidade. Você tem noção de quantos morros tem em Goiânia? Goiânia é uma das cidades mais planas fora lá, né? Brasília, por exemplo, está no ápice do Planalto Central. Nós estamos no Planalto Central também. Mas assim, nós não estamos lá, né, no topo do Planalto. Nós não estamos no cume do Planalto. Nós estamos aqui subindo. Tanto é que daqui para Brasília tem mais ou menos uns 750 metros de altura. Você sabia disso? Do nível do mar. É mais ou menos isso. Ok. Então, Goiânia é parte do Planalto Central, mas ainda não é o cume do Planalto Central. Porque Brasília é difícil achar um morro lá. Concorda comigo? Quem conhece Brasília sabe disso. Eu sou brasiliense. Goiânia, que eu saiba, eu posso estar enganado, tem 2 morros. Eu já morei perto de um, né? O Morro do Mendanha, lá saída para Trindade, e tem o Morro da Serrinha. Eu moro em frente ao Morro da Serrinha. Literalmente. O meu prédio é de frente ao Morro da Serrinha, com as torres, o morro ali. Os céus proclamam a glória de Deus. Eu tenho orado, Senhor, não deixa ninguém construir um prédio na frente do meu prédio. Sabe por quê? Porque se você for lá, 5 e pouco da manhã, perto das 6, depende também da época do ano, você vai ver o sol nascer atrás do Morro da Serrinha. Às vezes ele nasce mais para cá. Você lembra, Marco, você me avisou, né? Ó, pastor, isso aqui é o seguinte, o pessoal está dizendo que é bem aqui na frente, não é bem assim. Depende do ano, da época do ano. Às vezes ele nasce mais para cá, às vezes nasce mais para cá. Já fizeram um infeliz de um prédio lá no Alto do Bueno, que o bicho, tipo assim, o sol nasce assim meio do lado dele. Aí daqui a pouco o sol meio que faz assim, sei lá se é o prédio ou o sol, eu sei que tampa o negócio. Eu já estou contrariado, lá do outro lado. Aí eu oro, Senhor, em nome de Jesus, ninguém vai comprar essa área na frente, ninguém vai construir um prédio. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o dia que eu tenho insônia, pensa a bênção. Eu vou para lá, deito na rede e vejo o sol nascer. Na frente de um dos 2 morros que tem em Goiânia. Eu sou privilegiado ou não, irmãos? Posso ouvir um amém? Eu sou. Mas se tivesse uma praia na frente, eu ia achar melhor ainda. Mas está bem longe. Isso chama-se revelação geral. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Essa glória de Deus, que se manifesta na criação, nas leis,
Irmãos, como as coisas são complexas, o macro e o micro. Se você olhar para o cosmos, e se você pegar uma lupa e ir lá no átomo, hoje nós sabemos que o átomo não é o elemento mais micro, tem os elementos do átomo, e depois dos elementos do átomo tem mais elementos. Isso tudo revela um Deus glorioso, uma mente. Eu gosto muito de fazer referência, às vezes eu converso com alguém que é ateísta, eu gosto de fazer referência a um cara que não é um cristão, chama-se Amit Goswami. Ele é um cientista. E durante muitas décadas ele foi um cientista materialista, ele não cria na existência de Deus. Mas o Amit Goswami, que veio da Índia, então ele tem uma tradição diferente do cristianismo, ele se rendeu ao fato de que tem que existir um Deus. E ele não leu a Bíblia para isso. Nós estamos aqui só na revelação geral por enquanto. Por que ele se rendeu a essa verdade? E aí tem um livro dele chamado O Universo Autoconsciente. Ele diz o seguinte: se você analisar as leis do universo e as probabilidades, você vai ver o seguinte. Existia num fenômeno, buraco negro, exemplo, 3, 4 hipóteses. A primeira geraria um caos, a segunda seria talvez relativamente positiva, a terceira mais ou menos, a quarta era melhor. A quarta aconteceu. Aí esse fenômeno gerou um outro fenômeno, que teriam possíveis desdobramentos. Esse, aquele outro. O que aconteceu na física, principalmente quântica? O melhor aconteceu. E assim você vai desdobrando os fenômenos que nós conhecemos, da física, da química, matemáticos. E qual foi a conclusão que ele chegou? Matematicamente, é impossível o universo ser o que é sem uma mente que não tenha feito escolhas. Não dá para ser assim. Camarada, você é um médico. Outros aqui são médicos. Qual que é a complexidade de um olho? De um fígado? De um coração? A gente não consegue nem mapear a complexidade do que é um cérebro. Então a criação está aí para dizer, existe uma mente, existe um ser pensante, existe alguém que construiu a realidade na qual nós estamos inseridos. Isso chama-se revelação geral. A pergunta é, e se nós pararmos por aqui? Se você vê, nesse texto que nós lemos, isso é a descrição de Deus que se revela na sua criação até o verso 6. Ele se revela? Se revela. Romanos capítulo 1. Por isso os homens são indesculpáveis. Porque ele manifestou os seus atributos através da criação. Então a criação de Deus revela quem é Deus. Revela que existe um ser pensante, inteligente. Mas ouça isso que eu vou te falar, e aí a partir do verso 7 do Salmo que nós lemos, nós entramos nessa esfera. Apesar dessa revelação geral, que é extraordinária, não menospreze essa realidade, não pense que ela é secundária, é Deus falando através da sua criação, mas não obstante isso, Deus teve que se revelar de modo especial. E aqui vem uma afirmação que eu queria que você guardasse nessa noite. Tudo, seja na revelação geral, através da criação, do seu corpo, dos átomos que estão em você, da matéria, da antimatéria que a gente está tentando entender, e assim por diante, das galáxias, do macro-universo, do micro-universo. Apesar disso tudo, isso tudo Deus se revela. Sim, tudo que Deus se revela ali, Ele só se revela porque Ele resolveu revelar. Mas isso não é suficiente. Como eu poderia conhecer a pessoalidade desse Deus? Como eu poderia entender esse Deus que tudo fez e que inclusive se revela desse modo geral e que inclusive as religiões tentam então tangenciar, tocá-lo, conhecê-lo?
Mas como eu posso de fato saber quem Ele é? Seus atributos, seu coração, suas intenções. Ele é um tirano? Ou Ele é um Deus bom? Ele é um Deus alheio? Ele criou tudo e largou tudo aí? Ou Ele é um Deus que se envolve com a sua criação? Só existe uma única hipótese de eu conhecê-lo, além do que Ele já se revelou na criação. E isso chama-se revelação especial. Ele, por iniciativa dele, sem que ninguém o constranja, sem que ninguém o coloque sobre a parede, sem que ele seja obrigado a fazer, ele resolve demonstrar quem ele é. E não apenas num sentido genérico. Eu vou dar um exemplo. Você é um ser humano? É ou não é um ser humano? Você tem olhos, tem boca, tem corpo, a gente crê que você tem uma alma, e isso, em certo sentido, te define. Você não é um macaco, você não é um cachorro, você não é uma baleia. Bom, eu estou quase lá, mas você não é. Não é verdade? Você é a imagem e semelhança de Deus, ok? Essa é uma definição genérica sobre você. Agora, eu, Jean, que sou ser humano, que alguém pode dizer assim, o que você é? Sou um ser humano. O que te distingue do resto? Isso, isso e isso. Mas eu tenho um nome. Eu tenho uma história. Eu tenho uma pessoalidade. Eu tenho desejos. Eu tenho vontade. Entende? A pergunta é, existe um Deus? Existe um Deus. Mas quem é esse Deus? Aí a gente precisa daquilo que a gente chama de revelação especial. Porque o simples fato da gente saber que Ele existe e ver algumas coisas na criação e admirá-lo, já é Ele se revelando. Mas como um Deus, até certo sentido, impessoal. A pergunta é, mas Ele então se revelou? Para nos dizer o que Ele sente, o que Ele pensa, o que Ele acha, o que Ele quer? Se Ele tem um propósito a respeito de nós? E aí quando nós observamos a Deus, nós descobrimos que sim. E o Salmo 19, ele nos ajuda a virar essa chave. Porque do verso 1 ao verso 6, nós temos essa revelação geral. Os céus proclamam. Um dia diz a outro dia. Uma noite diz a outra noite. Não há som, mas eles estão dizendo, clamando, proclamando a existência de Deus. Aí você chega no verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Que mudança drástica. Que mudança drástica. Você precisa lembrar que Davi está num ponto da revelação, e vai ser muito importante que você venha aqui nos próximos domingos para você entender os desdobramentos dessa palavra, como Deus foi se revelando, a forma com que Ele foi se revelando, os modos com que Ele foi se revelando, como que isso se conecta com as Escrituras Sagradas. Isso é muito, muito importante para você. Mas veja, Davi, que tinha, em termos de Escritura, de palavra de Deus, de Bíblia, apenas a Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele diz assim, essa lei do Senhor é perfeita. Talvez você não tenha entendido ainda a necessidade de uma revelação especial. Se Deus nos deixasse só contemplando a natureza, lembra lá? Deitado no asfalto, olhando as estrelas, que coisa maravilhosa. Que sensação assim, ó, existe toda uma realidade que vai além de mim. Ou diante do mar. Quem é que gosta do mar, gente? Ou se você não gosta, eu vou orar por você. Você é um pecador mais miserável que eu. Mas quem gosta do Araguaia? Eu também gosto.
Aí é a hora que a gente ouve até presbiteriano falar glória a Deus aqui em Goiás. Não é? Eu lembro. Ô Davi, você lembra aquela vez que a gente foi lá para Pirinópolis, né? Nas trilhas da luz, início da Igreja Luz. Nós fizemos, lembra, Hiromas? A gente, né, Animeira? A gente fez umas caminhadas lá. Cachoeira das Andorinhas, Pirinópolis. Um cânion, né? Aí eu era mais gordinho ainda que eu sou hoje. Pensa num cansaço, né? Quase morrendo naquele cânion, atravessando aquele trem. Pensa, isso aqui não é uma contemplação, isso é um inferno de tanto cansaço. Aí eu estou lá em cima, né? Mas de repente o negócio abre. E tem uma cachoeira, Cachoeira das Andorinhas. O trem mais lindo do mundo. Mas não basta. Não basta. É por isso que o pessoal vai lá para o Alto Paraíso. Fica lá, vendo estrela, contemplando, juntando pedrinha. Pedrinha para isso, pedrinha para aquilo. Há pouco tempo eu cheguei em Caldas Novas, numa loja. Revelação geral, né? O camarada juntou um monte de pedrinha. Oh, que coisa gloriosa, Deus deve existir. Aí ele começou a dizer, uma pedrinha para riqueza, uma pedrinha para saúde, uma pedrinha para o amor, uma pedrinha para... Aí juntou um monte de pedrinha. Aí eu chego na loja do cara lá em Caldas Novas, ele está assim. E do lado, pedrinha do amor, pedrinha da riqueza, pedrinha não sei o quê. Entendeu? Ué, mas peraí, se ele tem a pedrinha do amor, da riqueza, por que ele está lá deprimido, sem vender nada? Não é suficiente. Você precisa conhecer um Deus que se revela de um modo especial. Alguém que se revela numa lei, presta atenção, a lei do Senhor é perfeita. Alguém que se revela numa lei, primeiro, ele não é só uma força. Ele é um ser inteligente. Concorda? Se alguém estabelece uma lei, ele é inteligente. Segundo, ele é um ser moral. Ninguém segue lei se não for um ser moral. Certa vez eu fui falar num culto de formatura de direito. E eu comecei dizendo assim, nesse culto de formatura de direito, a profissão de vocês é muito importante, porque hoje eu tomei conhecimento de um pai que, por ciúmes da mãe, comeu o próprio filho. Porém, nenhum de vocês vai poder ajudar, apesar da profissão de vocês. Aí todo mundo ficou assim, eu falei assim, porque ele era um hipopótamo. Hipopótamos não têm leis morais. Então, se o hipopótamo pai tiver ciúmes da hipopótamo mãe, ele come o filho. Você vai processar ele? Você vai levar ele no fórum? Vai sair no jornal? Um hipopótamo no zoológico de Goiânia comeu o próprio filho. Por quê? Porque ele não é um ser moral. É por isso que a Bíblia e até mesmo, né, as literaturas chamam isso de uma besta. Você já entendeu por que é tão sério a gente chamar alguém de besta? A gente está dizendo que essa pessoa não tem inteligência, moralidade, pessoalidade, identidade. Porque o que é uma besta fera? Uma besta fera é um animal que não tem regras e ninguém pode julgá-lo por suas regras. Aí você lê aqui, a lei do Senhor é perfeita. Então tem alguém que pensa, que rege e que faz isso de um modo fiel, moralmente falando. Então Deus se revela não apenas como uma força no universo, como um start daquilo que veio a existir, como diz o panteísmo, ou como algo que está esparramado entre as coisas criadas, mais ou menos assim, cada um de nós somos um pedacinho de Deus. Não, Deus é um ser pessoal, é um ser moral, é um ser que tem sentimentos, é um ser perfeito, porque a lei dele é perfeita, e é um ser que se revelou a nós.
E nós só podemos conhecê-lo porque ele se revelou, porque não estava na nossa habilidade e capacidade conhecê-lo por nós mesmos. Então, a revelação geral, ela é extraordinária, mas ela é insuficiente. Você precisa conhecer esse Deus que tem uma lei, que tem uma vontade, que tem um querer, que tem uma moralidade, que tem uma identidade, que é um ser pessoal e que se envolve conosco. Por isso, se você conhecer a lei dele, a lei é perfeita, vai revigorar a sua alma. O testemunho dele é digno de confiança, vai te tornar sábio. O preceito dele é justo, vai trazer alegria ao seu coração. Os mandamentos dele são límpidos, se você conhecê-los, e trarão luz aos seus olhos. É a promessa do Salmo 19. Então nós necessitamos conhecer essa revelação especial de Deus. Não basta olhar para a natureza. Não basta contemplar as estrelas. Não basta ver a glória de Deus no firmamento. Você tem que conhecer a lei dele, a palavra dele, a vontade dele, o querer dele, porque é isso que é perfeito, é isso que é fiel, é isso que revigora, é isso que traz alegria, é isso que traz sabedoria, é isso que transforma você. E aí, à medida que você entende essa necessidade, ao invés de você se afastar desse conhecimento especial de Deus, você passa a ter uma fome. Olha só o que esse salmo diz. Que coisa extraordinária no verso 10. São mais desejáveis o quê? O temor do Senhor, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Um dos pastores influentes, calvinistas, que tem abençoado tanto a nossa geração, ele tem dito, o povo de Deus precisa retornar à alegria da revelação de Deus. John Piper. Ele tem um ministério chamado Desire God, ou seja, desejo por Deus. Essa vontade de conhecer a Deus. Esse anseio por saber quem Ele é, sua vontade, sua palavra. Ah, meus amados irmãos, se a nossa geração for visitada por esse anseio, olha, isso é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro refinado, isso é mais precioso e é mais doce do que os favos de mel. Ah, meus amados irmãos, essas cadeiras dessa noite que estão aqui vazias, elas se encherão e nós teremos graves problemas em trazer às pessoas a palavra num auditório que as caibam. Mas talvez nós estamos vivendo uma geração que tem muito mais medo do que prazer na revelação de Deus. Que mais se afastem e ignorem quem é Deus, como Ele se revela, quem Ele é, do que anseiem, do que desejem. Filho, filha, independente da sua idade, anseie por Deus, anseie por sua palavra. Entenda nessa noite que essa revelação especial de Deus que está aí, Ele se revelou, Ele se mostrou, Ele está acessível a você. É algo que deve ser alvo da sua busca, do seu sonho, do seu desejo. Isso não deve jogar você contra a parede. Sim, vai revelar algumas coisas sobre você, como nós vamos ver agora. Mas para te curar, para te abençoar, para te renovar,
para te alegrar. Não é isso que a lei do Senhor faz? E até então não era o que Davi tinha. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E ele próprio está sendo usado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras inspiradas e dizer: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro fino e mais doces do que o mel. Você anseia assim por conhecer a Deus? Saciedade. E se nós então entendemos a necessidade de conhecermos essa revelação especial de Deus, não é suficiente aquilo que vimos na criação, observamos nas coisas criadas, é necessário conhecê-lo a partir daquilo que ele se revelou. E isso gera então uma situação, um coração que se sacia nele, que se alegra nele, que se encontra nele. Aí a gente começa a ter direcionamento. É o que o verso 12 diz. Quem pode discernir os próprios erros? Isso aqui é uma palavra muito boa para nós nesses dias. Quem pode discernir os próprios erros? De vez em quando, no gabinete pastoral, alguém chega: pastor, estou sofrendo muito, porque estou vivendo assim, não sei o que. Mas filha, você observou que isso é algo que tem contrariado a vontade de Deus? Você tem que consertar isso. Mas pastor, eu sei, mas eu sinto. O seu sentir, deixa eu te falar, é tendencioso. Natureza caída. O seu sentir é mentiroso. Então você precisa da revelação especial de Deus para você entender o que Deus diz para você que é o melhor para você. Não dá para a gente viver conforme o que a gente acha que a gente deveria viver, o que a gente acha que é o melhor para a gente viver, porque se há um Deus acima de nós, esse Deus se revela a nós, e ele se revela de um modo objetivo. Ele tem uma lei, ele tem um propósito, ele tem princípios, ele tem uma vontade. Então, um dos segredos da vida é, à medida que a gente se sacia nessa busca, é nós sermos direcionados. Olha aqui, ele diz: são mais desejáveis que o ouro. Mas aí no verso 12, quem pode discernir os próprios erros? Você acha que você consegue definir o que é pecado? Você se atreve a achar que você consegue definir o que é pecado? É porque para mim, pessoal, nós estamos vivendo isso ou não? Então, um Deus pessoal não existe. Existe o Deus da cabeça de cada um. Talhado, construído, conforme a mentalidade de cada um. Você acha que Deus se rende a isso? Então, ele se revela. E a vontade dele é revelada. E à medida que ele revela, nós deveríamos ter prazer na sua vontade. Vou dar só um exemplo aqui. A gente falou esses dias aqui de manhã sobre sexualidade, lá em Efésios. Pastor, todo mundo vai para a cama antes do casamento. Vai? Você vai? Vai. Não, porque se eu casar, aí você não casa. Mas você teve intimidade. Não tem nada a ver, pastor. Não tem. O Deus que se revela diz que isso é mais do que um fator fisiológico e biológico. Diz que você se fez uma só carne com quem você foi para a cama. Pastor, como assim? O Deus da Escritura diz isso. Aí ele diz que isso tem consequências espirituais. É o que Deus diz. Então, Deus diz com toda clareza: se você tiver a bênção de ir para a cama, virgem, e ter como única pessoa que você entregou o corpo
alguém que você vai viver o resto da sua vida, aleluia, glória a Deus, você não é um ET. Ao contrário, você é uma pessoa extremamente abençoada. Pastor, mas eu já não sou mais. Eu já pulei a cerca não sei quantas vezes. Então, esse Deus, cuja lei é perfeita, diz assim, se arrependa, resolve isso, não faz isso mais. Porque toda vez que você faz isso, você ofende a Deus. Ofende ou não ofende? Ofende. Mas você estraga você mesmo. Seu psique, sua alma, seu coração, suas emoções, seu corpo, tudo está indo. Eu vou me segurar. Porque a lei do Senhor diz para eu me segurar e ter domínio próprio. Eu ia falar uma palavra forte. Eu ia falar uma coisa mais ou menos assim como, isso é um esterco. Todo mundo entendeu? Então tá bom. Ou seja, isso é horrível para você. Fere a Deus? Fere a Deus. Mas por que Deus diz assim, filho, discerne isso, entende isso. Filha, discerne isso, entende isso, é para o seu bem, porque a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, Ele dá sabedoria para as pessoas que não têm sabedoria, para os simples. E a gente então tem que amar essa lei, porque ela cuida da gente, ela trata da gente, ela preserva a gente, e ela nos conduz conforme a vontade desse Deus, que é um Deus pessoal e que se revela. Então, ninguém aqui é capaz de discernir as suas próprias faltas. É um Deus que se revela de modo especial, que diz assim, ó, você é pecador, você não dá conta de resolver o seu próprio problema, e é um Deus que se revela em especial na pessoa de Cristo, para dizer assim, se você não tiver um encontro com o meu filho, que te perdoa, que restaura você, e aqui tem uma notícia tremenda, não é? Pastor do céu, então eu já estraguei muita coisa na minha vida. Estragou. Creio que todos nós aqui estragamos. Mas nós temos um Deus restaurador. Porque Ele se revela em Jesus. E Ele traz a gente para junto em Jesus. Nos perdoa e constrói uma nova vida. E aí o que Ele faz? Deixa a gente solto? Não. Ele dá discernimento daquilo que nós precisamos viver. Por isso o próprio salmista diz assim, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Ele fala, primeiro, me ajuda a discernir os próprios erros. Absolve-me dos que desconheço. Tem gente pecando que desconhece que está pecando? Você acha que tem ou não? Hã? Por exemplo, de vez em quando, ontem eu fiz um exercício lá em Belém. Estava lá em Belém e eu tive que virar o Jean não crente. Porque teve um exercício assim, como evangelizar alguém, né? Aí eu tive que fazer o papel do não crente. E aí tinha um mais ou menos crente, eu que era o pior, e tinha o crente que estava falando para a gente de Jesus. Aí eu falei assim, então aquele negócio não está na Bíblia não? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Tem gente que acha que isso está na Bíblia. Faz a tua parte que eu te ajudarei. E a pessoa fala assim, está vendo? É como Jesus falou. Oh, Jesus falou isso não. Isso não está na Bíblia. Quem é mais antigo lembra daquele trem, né? 1000 anos passará, 2000 não tardará. O povo quase morreu do coração quando chegou no ano 2000. Está na Bíblia? Não está na Bíblia também. Então o povo erra por ignorância? Erra. E aí o salmista diz, então Senhor, me faz conhecer a tua lei, para eu não errar, me desculpe a palavra, por ignorância, burrice. Mas ele também diz, mas me livra dos pecados intencionais. Sabe aquela coisa assim? Ah, está errado. Mas é só mais hoje. É só mais uma vez. Pecado intencional. Então, esse Deus, a gente precisa conhecer a revelação especial dele, porque sem ela, a gente não entende quem ele é. Sem ela, a gente não tem essa fome por ele. Sem ela, nós não temos direcionamento. Porém, o Salmo termina com uma oração. Uma das mais lindas orações do Velho Testamento. Verso 14. E aí eu tenho aquela velha crise, porque eu decorei muitos versículos quando era a revista atualizada, a gente usa a NVI. Então eu vou falar do jeito que está na minha cabeça e no meu coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Você olha para a grandeza da criação. Que Deus extraordinário. É suficiente? Não. Você precisa conhecer um Deus moral, pessoal, relacional. Por isso você precisa conhecer a lei do Senhor. Ela é perfeita, ela restaura a alma. À medida que você conhece esse Deus pessoal, você sabe que há pecados não intencionais e há pecados intencionais na sua vida. Então você precisa da graça do Senhor, que você só vai encontrar na pessoa de Jesus. Só Ele pode te perdoar os pecados não intencionais e os intencionais e gerar essa sede, essa vontade de viver para Ele. E aí você pode orar, como o salmista. Ah, Senhor, as palavras, o que sai. Olha que coisa tremenda, o que sai, as palavras dos meus lábios. E o quê? O meditar de quê, gente? O que sai, mas o que também o quê? Está dentro. Senhor, o que sai daqui e o que está aqui, Senhor, sejam agradáveis a Ti. E aí, nesse sentido, eu gosto muito da palavra que está aqui na NVI. Resgatador. Essa palavra no Velho Testamento tem uma importância muito grande. Porque o resgatador é aquele que vem e te tira de uma condição que você não tem como sair. Lembra de Ruth e Boaz? Ela não podia fazer nada por ela. Mas o Senhor pôs um amor num coração de um homem que a resgatou. Não foi isso que Jesus fez por você? Nas próximas 3 semanas, nós vamos imergir nessa percepção do que é essa revelação especial. Continue vendo a glória de Deus na sua criação. Não abra mão disso. Quando você vê o nascer do sol, ou o pôr do sol, quando você estiver diante de uma cena linda da natureza, quem sabe num lugar bem escuro, onde a luz da cidade não te atrapalhe, e você vê as estrelas do céu, lembre-se, um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Mas agradeça. Porque você não conhece apenas essa visão geral da glória e da grandeza de Deus, você conhece a lei dele, você conhece a palavra dele, você conhece a vontade dele. E essa lei cura, restaura, ilumina, instrui. Tenha sede por conhecer a Deus como Ele é, na sua revelação especial e não apenas geral na natureza. E ao viver assim, Senhor, me ajude a discernir o que está errado. O que está errado? O que eu tenho que arrepender? O que eu tenho que crer? Para que o que sai de mim e o que está dentro de mim sejam até aceitáveis na Tua presença, ó meu Senhor. Esse é o desejo do seu coração nessa noite? Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar em silêncio diante do nosso Deus.